Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Tá? Nós vamos voltar para a nossa aula, então, falando sobre a qualidade, tá? Então, na aula de hoje, eu vou voltar um pouquinho do que aquilo que a gente falou na aula da semana passada, tá? Que é para a gente conseguir voltar no conceito de qualidade. Só um segundinho. Boa noite, Isabelle, tudo bem? Ai, gente, tá começando agora também que meu computador tá travando que não para. Nem vou mexer mais nele. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Eu vou voltar um pouquinho nessa parte da avaliação da qualidade, porque eu acho que é uma parte que é importante, tá? E ela vai retomar um assunto que nós vamos começar a falar também na nossa aula hoje, que é sobre satisfação do usuário e a satisfação do profissional. Então, para a gente fazer a avaliação da qualidade, tá, em qualquer tipo de serviço de saúde, ela é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente só consegue estabelecer planos de qualidade para um serviço de saúde, deixar um serviço de qualidade, se a gente fizer uma avaliação dele. Então, para a gente fazer uma avaliação, precisamos olhar para dentro do serviço e ver o que está dando certo e o que não está, tá? E toda essa parte aí do que está dando certo, né? Quais são os problemas, quais são os pontos positivos daquele serviço de saúde, como é que a gente consegue? A gente consegue principalmente com duas visões, tá? Com a visão do usuário do serviço e com a visão de quem trabalha lá dentro, né? De quem está lá dentro. Por quê? Porque são as duas pessoas que estão vinculadas diretamente ao serviço. É só a gente pegar, né, um posto de saúde, ou então pegar um médico que você vai muito, um hospital que você tenha frequentado bastante, tá? Como usuário. Você consegue falar os pontos positivos e os pontos negativos daquele local. Eu frequento o programa de saúde da família, tá? Então, quais são os pontos positivos e negativos? É muito difícil de marcar consulta. A gente chega na recepção lá, fica esperando o maior tempo que ninguém atende, o médico atrasa, o médico falta muito, o médico não vai. E os pontos positivos quais são? A enfermeira é muito boa, ela é muito atenciosa, as meninas da recepção são muito boas, ou então o médico, ele é excelente, a gente precisou de alguma coisa do posto, a gente vai lá, a gente consegue, ou é o contrário, né? Você vai lá e você nunca consegue nada. Né? É difícil de marcar consulta, é difícil de fazer agendamento, precisa de algum encaminhamento, a gente nunca consegue. Então, essa é a visão do usuário. E você tem também a visão do profissional, de quem trabalha lá dentro. Né? Qual normalmente que é a visão do profissional? Falta funcionários, né? E daí fica na correria, não consegue dar conta, as pessoas ficam esperando na fila um tempão para ser atendida. É muita gente para você conseguir encaminhar, né? Por exemplo, para algum outro médico, tipo um cardiologista, um ginecologista, e no fim as pessoas acabam reclamando, né? Lá dentro do postinho. Por quê? Porque o posto é a porta de entrada, né, para a população. Então, a população tem alguma queixa, onde que ela vai? Ela vai justamente lá no posto, né, no programa Saúde da Família. Então, o profissional tem a questão, né, salarial também, às vezes questão de benefícios, salário atrasados, enfim, né, tem uma série de coisas que podem interferir também nessa parte da satisfação do profissional. Então, sempre que a gente vai falar de qualidade, é interessante a gente olhar, ter como base essas duas avaliações. A avaliação do usuário do serviço, que nada melhor do que ele para falar, né, o que tem que melhorar, o que não está legal ou o que está bom, e a visão do profissional também. Por quê? O profissional, ele sabe como que funciona lá dentro.
Ele sabe, né, quais são os sistemas que tem lá dentro que não está funcionando. Ele sabe que muitas vezes está faltando profissional, por isso que o atendimento é muito devagar. Tem alguma coisa lá dentro que não funciona, olha, esquema de marcar consulta aqui não é bom. Então a gente poderia mudar esse esquema de marcar consulta. Porque às vezes ele vê, ele percebe que tem muitas coisas que estão erradas, mas a pessoa acaba não falando. E é só vocês olharem, né, para o trabalho de vocês, né, o que podia mudar. Às vezes a gente percebe, olha, podia estar mudando isso, está fazendo tudo errado, podia mudar, por que não muda isso? Né? Se mudasse, otimizava o serviço seria muito melhor, as coisas não andam por causa disso, às vezes é coisa simples, né? Não precisa nem de muita coisa. Tá? E toda essa procura por qualidade, como a gente já falou, né, na segunda-feira, ela começou pelo setor privado. Ela começou principalmente pelos hospitais, pelos serviços de saúde, que são particulares, e depois ela acabou atingindo também o setor público. Tá? Hoje em dia, o setor público trabalha muito com essa parte de qualidade. Tá? A gente vai ver nessa parte de acreditação, eles são acreditados principalmente pela ONA, tá? Que é uma empresa, né, que trabalha com acreditação aqui do Brasil. Tá? A gente vai falar um pouquinho quando a gente vai falando sobre acreditação. Bom, e aí? Né? Como que a gente vai começar a trabalhar com a qualidade nos serviços de saúde? O que a gente tem que ver, né, no serviço para falar se ele tem qualidade ou não? O Ministério da Saúde, ele definiu alguns eixos prioritários para falar se um serviço de saúde ele tem qualidade ou não. Quais são? Primeiro, o nível de excelência profissional. Eu tenho bons profissionais, eu tenho profissionais capacitados, eu tenho profissionais que sabem resolver o problema, né? Ou o usuário acaba saindo, né, sem resolver o problema dele. Sai muitas vezes com uma prescrição médica, que essa prescrição médica não tem efeito nenhum, ele tem que voltar depois, né, para o serviço de saúde e acaba voltando numa situação pior do que quando ele foi pela primeira vez. Por quê? Porque a situação de saúde dele se agravou, né? Porque o primeiro profissional, né, às vezes por falta de exame, às vezes por falta de conhecimento, falta de capacitação técnica, não conseguiu resolver o problema dele. E a gente sabe, né, que tantos médicos do SUS, como médicos de convênio, médicos particulares, muitas vezes eles não conseguem resolver. Né? Nós vamos para tentar resolver o problema e às vezes não consegue. Uma outra coisa que o Ministério da Saúde definiu é o uso eficiente de recursos. Tá? Por exemplo, o SUS, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza verbas para o serviço de saúde, né? Para serviços vinculados ao SUS e para serviços filantrópicos. Porque o filantrópico ele atende uma porcentagem também, né, de todos os pacientes que ele atende tem que ser do SUS. Então, como que está sendo disponibilizado esse recurso que vem do SUS? Né, o SUS disponibilizou dinheiro, o Ministério da Saúde disponibilizou dinheiro para compra de um aparelho de ressonância magnética. E aí, foi comprado realmente esse aparelho? Foi comprado um equipamento de qualidade? Porque depois tem que prestar contas, né, pro SUS, né, pro Ministério da Saúde também. Ele não simplesmente dá o dinheiro e pronto. Você tem que prestar contas, tá? Mas, então, a gente precisa fazer, né, esse uso eficiente de recursos. Conseguiu recursos do Ministério da Saúde para fazer uma reforma no centro cirúrgico. E aí? Né? Foi feita essa reforma? Essa reforma foi uma reforma boa? Ou conseguiu a nota fiscal falsa? Né? Fez alguma coisinha só no centro cirúrgico, reformou uma sala e o resto deixou igual. Uma outra coisa que é importante também, tá, que o Ministério da Saúde exige é a segurança do paciente. Tá? Então, eu tenho que reduzir os riscos para o cliente, para o paciente. E isso daí é uma das exigências do Ministério da Saúde. O paciente entra no hospital, ele tem que ser identificado.
Ele tem que colocar uma pulseirinha de identificação no braço. Na cama dele tem que ter uma identificação de quem é aquele paciente, se ele tem risco de cair da cama, se ele tem risco, né, se ele é confuso mentalmente, seja o que for, tem que ser identificado, tá? Se ele tem uma veia que é difícil de pegar, se não pode ser transpulsionado algum braço, é tudo identificado já no leito. Então a pessoa chega, ela bate o olho, ela sabe o nome do paciente, sabe a idade do paciente, sabe o tipo de dieta que esse paciente está utilizando, sabe se ele tem alergia a algum medicamento, né? Se é um paciente muito agitado, se é um paciente que está confuso, tá? Só de olhar naquele papel lá de folha, né, de sulfite, ele já consegue identificar tudo isso. Por quê? É para reduzir o risco, né, que aquele paciente tem. Porque se o paciente cair da cama, vai ser prejudicial para o paciente, vai ser prejudicial também, seja um hospital, seja um posto de saúde, um pronto-socorro, seja o que for. Porque mais tempo o paciente vai ter que ficar internado. Então, isso é ruim para o paciente, para a família do paciente e é ruim também para o hospital. Né? Por quê? Porque o leito vai ficar ocupado mais tempo pela mesma pessoa. Para qualquer hospital, é interessante o que é que você tenha uma rotatividade de pacientes. O bom é quando o paciente fica internado 2, 3 dias, ele sai e você coloca outro no lugar, tá? Por que isso daí? Principalmente quando é do SUS. E convênio também, né? Convênio não quer que a pessoa fique muito tempo lá, porque é dinheiro que está sendo gasto. E o SUS, eu não lembro se a gente já comentou isso com vocês, mas o SUS ele paga por pacote. Vamos supor, pacote para tratar a pneumonia. São 10 mil reais. Tá? Se o paciente precisar usar antibióticos mais caros, porque ele está com uma bactéria mais resistente, se ele precisar de uma UTI, se ele precisar ficar, vamos supor, 10 dias internados e a conta dele ficar 20 mil reais, o SUS vai pagar os 10 mil reais, porque é o pacote. 10 mil reais que ficou a mais vai ser prejuízo para o hospital. Vamos supor, o paciente entrou, né, com pneumonia, mas começou a usar o antibiótico, ele foi melhorando, melhorou super rápido, ele ficou 3 dias internado, o médico achou bom dar alta para ele. E daí? A conta do paciente ficou 5 mil reais. O SUS paga 10 mil reais. E aí? Aí é vantagem para o hospital, tá? O hospital, ele ganhou 5 mil reais do SUS a mais, né? Porque são pacotes. Mas na maior parte do caso, na maior parte, né, dos casos, o que acontece? O hospital acaba ficando, muitas vezes, no prejuízo, né? Porque às vezes o paciente, ao invés de ficar poucos dias no hospital, ele acaba ficando mais, né? Principalmente se dá alguma complicação, alguma coisa. Por isso que o pessoal fala muito, né, em segurança do paciente. Segurança na parte da cirurgia, né? O paciente vai fazer uma cirurgia, você pergunta, né? Chega a enfermeira, pergunta onde você vai fazer cirurgia? Ah, é na perna direita. Mostra pra mim qual é a perna. Ah, é essa daqui. Ah, então tá bom. Por quê? Porque tem pessoas que confundem, né, o que é direita e o que é esquerda, tá? Então, e a pessoa sabe, né, onde ela tem o problema, daí ela vai lá e mostra a perna. Daqui a pouco entra uma outra enfermeira. Ah, você é fulano, é? Você tem alergia a alguma coisa? Você vai fazer cirurgia? Onde você vai fazer cirurgia? Que perna que é? Então, várias pessoas entram falando, vai para o centro cirúrgico, o pessoal confirma de novo. Por que tudo isso? Porque isso faz parte do protocolo de segurança do paciente. Uma outra coisa que o Ministério da Saúde definiu também como qualidade é o alto grau de satisfação para o cliente. Tá? Por isso que o Ministério da Saúde ele acaba encaminhando cartas para as pessoas, né, que tiveram alta hospitalar, para saber qual é o grau de satisfação, né, o que a pessoa achou daquele serviço que foi disponibilizado para ele. E o impacto final na saúde. O que é esse impacto final? Esse impacto final, como que eu consigo ver? Eu consigo ver através de dados, qual é o número de pessoas, né, qual é o número de mortes,
Qual o número de pessoas com doenças respiratórias, qual o número de pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, e essas doenças estão controladas ou não, tá? Porque tudo isso ela vai influenciar na saúde. Então eu preciso saber, a pessoa tem diabetes controlada, então ela vai precisar menos de um hospital. A chance dela precisar de um hospital é mínima. A hipertensão é controlada? Né? Não, está controlada, beleza, ela não vai precisar muito de serviços de saúde. Se não for controlado, se for completamente descompensado, vai precisar de serviço de saúde, provavelmente vai precisar de uma internação. A chance de ter um infarto, um AVC é muito grande. Então é uma pessoa que você tem que ficar de olho. Por quê? Porque ela tem uma saúde mais frágil, mais debilitada. Então todos esses números, né? Porque quando o paciente, o hospital de forma geral, ele precisa emitir, né, para o Ministério da Saúde o número de internações que ele teve no mês, o número de óbitos, quais foram as internações mais frequentes, quais as causas. Um outro índice também importante é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade infantil, né, o número de crianças que morreram abaixo de 1 ano de idade. Então, são todos dados que causam um impacto final na saúde. Aí a gente consegue descobrir qual é o campo da saúde que precisa de maiores ajustes, que precisa de mais cuidado. Como a gente já falou, né, o serviço de saúde não é tão fácil você estabelecer uma qualidade. Né? Se você vai implantar um sistema de qualidade numa indústria automobilística, por exemplo, é mais fácil, né? Por quê? Porque você já sabe quais as características de um carro. Né? O pessoal faz pesquisa no mercado para saber qual o tipo de carro que agrada mais as pessoas, qual o preço que as pessoas querem pagar pelo carro. E elas vão produzir o carro de acordo com o que ela achou nessa, nessa pesquisa que foi realizada. E o serviço de saúde? O serviço de saúde é complicado, né? Porque leis de mercado não vão se aplicar lá dentro. Né? Eu não tenho assim uma concorrência, né? Vem aqui que eu vou fazer uma internação mais barato para você, né? Então, leis de mercado não se aplicam, concorrência não é um elemento forte. Eu preciso cuidar da saúde das pessoas. E muitas vezes as pessoas vão ser hospitalizadas porque falta informação. Ela não sabe como cuidar da saúde dela direito. Né? E isso já é um problema lá da atenção básica, que as pessoas muitas vezes não falam, né? Olha, cuidado com a alimentação, vai fazer um exercício físico, né? Que isso tudo vai melhorar. Medicamentos, então eu estou passando esses medicamentos para você, mas volta aqui para a gente fazer acompanhamento, para ver se esse medicamento tá bom para você. Às vezes, o que que acontece? A pessoa, ela está acostumada com a pressão alta. Ela já está acostumada, o corpo dela está acostumado com aquela pressão 18/12. Ela foi no médico, o que o médico fez? Deu 2, 3 medicamentos lá, a pressão começou a baixar. Tá 12/7. Só que a pessoa está passando mal com essa pressão. Por que está passando mal? Porque o organismo dela está acostumado com a pressão lá no alto. De repente começa a baixar a pressão, a pessoa começa a passar mal. Mas ela vai passar mal, tipo 15 dias, um mês, logo a pressão, o corpo dela já se acostuma com aquela pressão baixa. E a mesma coisa com a diabetes. A pessoa está acostumada muitas vezes com a glicose lá em cima e ela não sente nada. Quando ela começa a tomar um hipoglicemiante oral, medicamento, a pressão dela, a diabetes dela começa a cair e a pessoa começa a ter tontura, começa a ficar ruim, dá a impressão que ela vai desmaiar, né? Por quê? Porque o corpo estava acostumado já, tanto com a pressão alta como com a glicose mais alta. E quando acontece, né, de abaixar, o corpo reage e a pessoa começa a passar mal. E daí, o que a pessoa faz muitas vezes? Eu vou parar com esse medicamento, porque eu estava melhor antes de tomar esse medicamento. E não volta mais pro médico. Tá, então, e sai ainda reclamando, né? Olha, eu fui no médico, ele prejudicou mais a minha saúde ainda, ao invés de melhorar, eu comecei a piorar, né? Parei com o medicamento, nunca mais eu voltei, tá? Então, falta informação.
Não há tempo disponível para o controle da qualidade, porque a gente não pode não pode verificar a qualidade antes de um atendimento médico, antes de um atendimento com o pessoal da enfermagem, antes de realizar um exame. A gente tem que fazer sempre depois. E depois que a pessoa passou pelo médico, já fez o exame, ela não quer ficar mais naquele local, ela quer ir embora, né? Ela quer ir para casa dela. Então eu não tenho um tempo disponível para verificar. Nossa, teve qualidade? Foi bom ou não foi bom? Né? Você deu alta para o paciente, você vai falar para ele, viu? Espera só um pouquinho para você preencher um questionário para mim. O que a pessoa faz? Ela nem olha para o questionário, né? Ela vai embora. E se você está lá fazendo as perguntas para ela responde tudo o mais rápido possível para ela poder ir embora. Então, é difícil da gente controlar a qualidade. É difícil a gente conseguir fazer essa avaliação da qualidade. O serviço é efetuado por vários profissionais de diversos níveis de escolaridade e formação. Tá? Então, a pessoa, ela vai ser assistida, ela vai ser acompanhada por vários profissionais ao mesmo tempo. E então, fica difícil dela conseguir avaliar o serviço. Ou ela fala, né, que todo mundo foi muito bom ou todo mundo foi ruim. Mas, com certeza, teve profissionais lá que foram bons. Ou teve profissionais lá que foram muito ruins. Mas como é muita gente, às vezes é difícil da pessoa conseguir identificar, né? Selecionar. Olha, teve uma moça aqui da Copa que veio aqui, foi muito boazinha, muito prestativa, ela me ajudou até a comer, né? A enfermeira é ruim, eu chamava a enfermeira nem aparecia. Então, a pessoa não tem essa diferenciação, né? Ela coloca todo mundo dentro de um pacote só, né? E ou é tudo muito bom ou é tudo muito ruim. Ou ela já fala que é tudo muito bom, principalmente se for do SUS, porque ela tem medo de ficar pior do que já tá. Ela fala assim, não, se eu falar que tá ruim, o que vai acontecer? Eu corro risco de depois eu vou precisar de médico, eu vou precisar ser internada, acontece alguma coisa, e eu depois corro risco de nem ter mais. E aí? Então eu vou falar que tá tudo bom. E para a gente finalizar essa parte, os médicos apresentam resistência, tá? Toda vez que a gente fala sobre serviços de qualidade, né, execução de uma entrevista de qualidade, saber como que está o serviço, os primeiros que barram são os médicos. Não, não precisa disso, não, né? Ah, vai ser mais papel para preencher ainda, vai dar mais dor de cabeça, vai demorar mais tempo para atender os pacientes, enfim. Eles vão tentando se justificar, falando um monte de coisa, tá tentando barrar justamente essa parte. Então, a qualidade, né, nos serviços de saúde, ela tem alguns determinantes de qualidade. O que são os determinantes de qualidade? Primeiro, a confiabilidade. É você confiar no serviço de saúde, é você confiar nos profissionais que estão lá dentro. Rapidez. Essa rapidez é algo que a maior parte, né, dos clientes, né, dos usuários dos serviços de saúde, eles reclamam. Por quê? Porque eles querem maior agilidade no atendimento. Muitas vezes as pessoas reclamam, né? Ah, foi lá no posto de saúde, ficou 2, 3 horas esperando. E a pessoa estava passando mal, a pessoa queria deitar, a pessoa não estava bem. Né? Ah, tem gente que desistiu e foi embora. Por quê? Porque é tudo muito lento, né? Demora muito para ser atendido. Além disso, tem os aspectos tangíveis. O que são os aspectos tangíveis? Os aspectos tangíveis é tudo aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue perceber. Então, por exemplo, a estrutura do prédio, a limpeza do prédio, né? Vamos supor, você vai lá no posto de saúde, você olha, está com uma trinca enorme, né? Que começa do teto, vai até o piso. Isso já é um aspecto que você olha e fala, nossa, olha que perigo criar isso daqui, né? Imagina se essa parede, né? Será que não corre risco de cair, acontece alguma coisa? Porque é um problema estrutural. É uma rachadura. Você pode ir lá no poço também, você olha assim para cima, você vê infiltração.
você vê aquela parede cheia de bolor. Piso, né, quebrado, faltando piso. A pessoa vai com uma cadeira de roda, não consegue andar direito na cadeira de roda porque tá faltando piso. Cadeira, né, falta cadeira, ou então tem cadeira quebrada, né, lá no canto. Aquelas cadeiras rasgadas. Então, isso tudo são os aspectos tangíveis, sem falar da limpeza. A limpeza também é um aspecto tangível, é um aspecto que a gente consegue olhar, a gente consegue observar, a gente consegue ver, né? Olha, tá limpo ou tá sujo aquele local. Empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, ver a necessidade da outra pessoa, o que a outra pessoa está precisando, como que ela gostaria que fosse o atendimento dela. Isso é empatia. Flexibilidade. Não, eu não posso marcar nada hoje. Viu, mas ele tá passando mal, ele não tá legal. Não, não pode. A consulta é só. Pra marcar a consulta é só amanhã. Né? A pessoa tá passando mal. Não precisa ser tão rígido desse jeito. Não tem como, né, dar uma flexibilidade. Ou então, o médico só atende 10 pessoas no dia. Então, mas a pessoa tá ruim, tá passando mal, tá com diabetes alta, tá com uma pressão alta, né? E aí, não pode atender? Né? Às vezes, infelizmente, né, Cleciano, infelizmente é desse jeito mesmo, né? Tipo, eu tenho 10 clientes para atender hoje, eu vou atender os 10 clientes, eu não vou atender mais do que isso, né? 10 pacientes, você atender os 10, não atender mais. Sim, não. Ah, sim. Tá certo, é isso mesmo. Sabe que isso aconteceu uma vez comigo, né? Eu morei alguns anos lá no Mato Grosso do Sul. Aí meu filho era pequenininho, ele tinha 6 meses quando eu fui pra lá. Aí ele teve um dia que deu uma febre nele, mas começou uma febre assim do nada. E eu fui pro hospital com ele. Gente, era um hospital assim, era convênio, tá? Era convênio. Escuta essa. Era convênio. Fui para um hospital lá que era super conceituado na cidade, que era o melhor hospital que tinha, diz que tinha os melhores médicos, não sei o que e tal. E eu nunca tinha precisado de serviço de saúde lá, eu não sabia como que era. Aí, meu filho tava ruim, né? Tava com, acho que era febre também que ele tinha, gripe forte, eu nem lembro o que que era. Mas você olhava assim pra criança, sabe quando a criança tá mole, assim, sabe quando a criança tá largada? Tava largado. Eu falei assim, gente, precisa levar logo. E eu dava o medicamento, a febre não passava. Acho que era febre mesmo, não passava. Eu falei assim, não, deve ser infecção de garganta, deve ser alguma coisa. Cheguei lá no médico, tudo, desci. A secretária falou pra mim, olha, ele não vai atender mais hoje. Eu falei, o quê? Não, ele não vai atender mais. Gente, acho que era umas 9, 10 horas da manhã, tá? O médico, ele ficava das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde. E ele tinha que atender, acho que 20 crianças. Convênio, gente, era convênio. E ele já tinha atendido as 20 crianças. Das 7 horas da manhã às 9 horas, ele já tinha atendido as 20 crianças em 2 horas.
Eu fico imaginando como que foi o atendimento dele. E não ia atender mais. Eu falei, gente, mas ele tá ocupado? Aí a mulher falou assim, não, ele já acabou de atender todo mundo. Eu falei assim, moça, olha o meu filho, o jeito que tá. Tava assim, mole, qualquer pessoa, mesmo que você não conhecesse, você via do jeito que tava a criança, largada. Eu falei assim, não, mas tem que atender, porque eu vou sair daqui agora e vou procurar um outro. Olha o estado que ele tá. E nisso, meu marido, que foi estacionar o carro, chegou. Nossa, meu marido fez maior barraco, né? Aí eu sei que veio até a pessoa lá que tomava conta lá dessa parte, né, do pronto atendimento, e foi, conversou com o médico atendeu, e eu fiquei acho que 1 hora no consultório conversando com o médico, lá depois. Aí o médico comentou uma coisa, né, que no caso dele, em particular, assim, era regra do hospital, atender 20 crianças no plantão. Depois dessas 20 crianças, você não precisava atender mais, tá? Mesmo que aparecesse, você não precisava atender mais, né? E ele falou que muitas vezes ele nem sabia que chegava mais criança lá, que era o pessoal da portaria, da recepção que barrava, não deixava as crianças entrarem mais. Então, e numa dessa, foi aquilo que você falou, se você não desce do salto, muitas vezes você vai embora com o teu filho doente, né? Você tem que esperar o próximo médico chegar, quer dizer que vai chegar o quê? 1 hora da tarde, né? Então você já tem que ficar lá meio que esperando já, porque se são só 20 ou 10 crianças que atende, se você for embora, chegar mais criança lá, você não vai ser atendida de novo. Então é complicado, sabe? Essa parte assim de flexibilidade, empatia, eu acho que é algo que falta muito, né? Muitas vezes eles seguem a regra, né? São 20 pessoas, não vai atender mais do que isso. Tá, e quem tá chegando ruim, tá chegando mal? Porque febre alta pode dar convulsão numa criança. O idoso pode ter convulsão também. E aí? Quem que vai responder por isso? Ninguém, né? Ninguém vai responder. Aí acontece alguma coisa, o pai e a mãe é culpado porque viu que a criança estava ruim e não levou para o hospital, né? Não foi atrás de atendimento, só que foi atrás de atendimento, só que não tinha, né? Então é bem complicado essa parte, sabe? Então são os determinantes de qualidade, né? Flexibilidade, ó, o acesso, né? Quando a gente fala que acesso é acesso ao local mesmo, tipo assim, a pessoa é cadeirante, tem que colocar uma rampa. E uma outra coisa também que a gente fala, acesso ao serviço de saúde, é a facilidade da pessoa ter acesso, né? É a facilidade da pessoa conseguir uma consulta, conseguir um atendimento, conseguir fazer um agendamento de exame, tá? Isso tudo aqui também a gente chama de acesso, que é um grande problema que nós temos também. Às vezes a pessoa precisa de cirurgia, ela fica 2, 3 anos na fila de cirurgia. Consegue mais rápido, mais fácil, às vezes, quando tem aqueles mutirão, né? Catarata que tem muito mutirão. Né? Eles pegam até, eu lembro, até teve uma vez, aí acho que tem uns 2 anos, que eles pegaram um ônibus, né? Que fazia, eu não sei, tinha um nome, eu não lembro o nome disso, mas dentro desse ônibus aí tinha vários consultórios e eles faziam cirurgia de catarata dentro desses ônibus, tá? Quer dizer, é uma coisa rápida, então, né, de fazer. Por que não faz antes? Não é? É um monte de coisa. Só que falta o que muitas vezes o que? Disponibilidade também, né? Disponibilidade, vontade de atender. É, eu acho que essa tem que se preocupar, porque se você não faz alguma coisa, tudo aquilo vai se agravar, né? E se vai se agravar, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai precisar mais do serviço de saúde ainda. Então, tenta, né, prevenir as coisas para que elas não precisem tanto dos serviços de saúde. Então, pensando em tudo isso, a percepção da qualidade ela é baseada em critérios objetivos e critérios subjetivos também. Né? O objetivo é marcar uma consulta. Eu preciso da consulta, tem que marcar uma consulta. Isso é um critério objetivo. Um critério subjetivo, a empatia.
Por exemplo, nossa, aquela menina foi muito simpática, foi muito gentil. O outro, não, é uma grossa. Um outro critério que é muito subjetivo também, sabe o que que é? A rapidez. Tem pessoas que ficam esperando 1 hora pelo médico, acha que esperou muito. Tem pessoas que esperam 3 horas pelo médico, foi rápido, pelo menos eu tive atendimento, pelo menos eu saí daqui e resolvi meu problema. Esse é outro critério que é subjetivo. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter a percepção dos usuários, eu preciso ter a percepção dos profissionais para tentar melhorar o serviço de saúde, tá? E eu só consigo melhorar através dessas duas percepções. A maior parte das ferramentas da qualidade que nós temos hoje em dia, e as que começaram, né? Quando a gente começou a falar em ferramentas, né, de qualidade, elas tinham bastante esse lado aqui, ó, dos profissionais, tá? Eles visavam muito o profissional e o usuário ficava de lado. Hoje em dia, a maior parte, algumas ferramentas, né, não é a maior parte delas, mas as ferramentas que foram desenvolvidas, né, que são mais novas, elas têm essa percepção da visão do usuário e dos profissionais também. Vamos falar um pouquinho agora sobre a satisfação dos usuários, tá? O usuário, qual a expectativa dele? O que é satisfação para o usuário? Se o serviço vai responder ou não às suas necessidades e expectativas, tá? Se aquele serviço ele está atendendo às necessidades da pessoa. Eu precisei de uma consulta. Eu tive essa consulta? Não, eu tive, tá? Ou não, eu não consegui. Ou então, não, eu consegui a consulta. Eu fiquei 3 horas esperando, mas eu consegui a consulta. Tá? Ou então você vai no médico, eu acho que ele vai pedir exames para mim, né? E depois eu vou voltar nele e ele vai me dar os medicamentos. Às vezes ele não pede exame, ele não pede nada, ele já vai direto e dá medicamento para você. Ou, eu tô com uma dor na minha coluna tão forte que eu tô precisando fazer acho que uma fisioterapia. Você vai no médico, ele dá um analgésico anti-inflamatório para você e não te caminha para fisioterapia. E aí? Né? Atendeu a sua necessidade, a sua expectativa? Não, por quê? Porque você queria fazer uma fisioterapia, né? Ele falou que não precisava fazer fisioterapia, que o medicamento resolvia, tá? Então, essa satisfação é bem isso, né? É se o serviço de saúde responde às necessidades, responde às expectativas daquela pessoa que está usando aquele serviço ou não. E essa satisfação, ela é influenciada por muitas situações, tá? Por muitas situações diferentes. Uma situação cultural, uma situação social, pessoal, psicológica. É também influenciada pelas expectativas, é influenciada pelos antecedentes, tá? A pessoa, quanto maior a cultura dessa pessoa, quanto maior o nível social dessa pessoa, maior vai ser a expectativa dela, tá? Por quê? Porque ela tem dinheiro, ela acha que ela pode tudo, que ela tem que ser atendida da melhor forma possível. E nem sempre é desse jeito, né? E vai de uma situação também pessoal. Por quê? Às vezes né, você trabalha com público, você dá um atendimento para as pessoas, né? Que você é simpático, você tem empatia, você dá muita atenção, você conversa, você sorri, você dá atenção pela pessoa. Aí você espera receber isso também das outras pessoas. Só que a experiência pessoal muitas vezes acaba sendo frustrada. Por quê? Não tem, né? A maior parte das pessoas não tem empatia. E isso a gente tá falando de serviço de saúde, gente, né? Mas infelizmente é isso mesmo, né? A maior parte das pessoas estão no serviço de saúde, mas elas não têm empatia, ela não se coloca no lugar do outro, ela não fala bom dia, boa tarde, ela não dá um sorriso, tá? Acaba sendo muito falho, né? Tudo isso.
E expectativas, né? É aquilo que a gente já falou. Você acha que o médico vai pedir um exame, você acha que o médico vai falar, vai fazer uma acupuntura, ou então o médico vai falar de fazer uma cirurgia, alguma coisa, e ele nunca fala, né? E daí você vai vendo as suas necessidades, que elas não estão sendo, que elas não estão sendo exercidas. E tem o antecedentes também. Às vezes você utiliza um serviço de saúde que é muito bom, que é excelente. E depois, deu 2, 3 anos, você mudou de convênio, você mudou de cidade, você mudou de bairro, tá? Ou então você está voltando no mesmo serviço de saúde, só que mudaram os funcionários, e daí você faz uma comparação com o que você usou, né, no passado e o que você está usando agora. E daí você vai ficar satisfeito com aquele tipo de serviço ou não. Então, essa satisfação, né, dos usuários, como a gente está falando, é muito subjetivo. É difícil da gente perceber, né, tudo isso. E os serviços são os mais variados possíveis, né? Tem muita coisa. Você tem vários tipos de médicos, especialidades, cada um tem uma clínica diferente, cada um tem uma secretária diferente. Hospitais, são vários hospitais. Um dia você fica num setor, outro dia você fica no outro. Tem pessoas que são mais atenciosas do que outras, tá? Então, normalmente a gente vai ter percepções diversas, né? No mesmo serviço, a gente vai ter percepções diversas em vários momentos diferentes. Então, hoje você vai no serviço, você tem uma percepção. Há 2 anos atrás você foi, a sua percepção foi diferente. Daqui 3 anos você volta, a sua percepção também acaba sendo muitas vezes diferentes, tá? Todas as percepções acabam sendo diferentes, porque as nossas necessidades, elas vão mudando, né, com o passar do tempo. O atendimento muda também, né? Porque a pessoa num dia às vezes não tá boa, a pessoa não tá bem, não tá legal, aconteceu alguma coisa, né? Ela tá triste, ela tá chateada, ela tá doente, tá doendo alguma coisa. Então, tudo isso muda e faz com que as pessoas mudem o comportamento também. Então, a qualidade, para a gente falar, né, da satisfação dos usuários, a gente tem que observar que a qualidade, ela tem aspecto objetivo e tem os aspectos subjetivos também. Então, para que o usuário saia satisfeito, eu preciso ter os aspectos objetivos atendidos e os aspectos subjetivos atendidos também. Tá? Eu preciso que com que esses dois aspectos sejam atendidos. O aspecto objetivo, o que pode ser? A aparência do serviço, o atendimento, a consulta, tá? E tem também os subjetivos. A secretária é muito simpática, ela foi muito atenciosa, eu cheguei, o médico já me atendeu, né? Então, tudo isso é subjetivo, tá? Ele te atendeu rápido, mas e aí, ele resolveu o teu problema? Né? Tem tudo isso daí que a gente precisa analisar. Normalmente, para que os usuários saiam satisfeitos, é necessário alguns componentes, tá? É necessário alguns fatores para que a gente consiga fazer essa avaliação avaliação do que foi prestado, né? Do que foi oferecido, tá? E a pessoa vai falar a partir desses componentes se ela está satisfeita ou não. Então, o acesso ao serviço, que ela conseguiu consulta, essa consulta ela conseguiu rápido, ela ficou muito tempo na fila esperando por essa consulta. As relações humanas, né? Como foi o relacionamento humano que ela teve? A começar da recepção com o médico, ela precisou fazer algum tipo de exame. Então, como foi essa parte desse relacionamento humano? Competência profissional.
A recepcionista foi competente? Ela te atendeu bem, foi educada, foi gentil, ela anotou tudo, né, os seus dados de forma correta. O médico teve essa competência profissional também? Ele fez um diagnóstico do teu problema, ele pediu exames, ele prescreveu um medicamento que foi adequado para você, que resolveu o problema? Ele passou informações que você precisava? A recepcionista passou as informações que você precisava? Às vezes a pessoa sai, né, com um exame que ela não sabe nem onde que ela vai marcar esse exame. Então, qual é o papel da recepcionista? Falar, né, orientar. Olha, você já fez esse exame? Você sabe aonde marca, né, esse exame? Como que você vai agendar esse exame? Chamado retorno. Quando que tem que retornar no médico? Né? E um dos grandes componentes também, que às vezes é o que a pessoa tem um grau de satisfação dela atendido ou não, é o resultado do tratamento. Às vezes o médico foi super grosso, foi super chato, a recepcionista mal-humorada e o tratamento deu resultado. Aí a pessoa ficou feliz. Por quê? Porque ela conseguiu resolver o problema dela. Ou então, a relação humana foi muito boa, o médico muito atencioso, o recepcionista muito atenciosa, ficou conversando com ela, o médico muito simpático, ficaram batendo o maior papo. E o resultado do tratamento? A pessoa continua com dor, o medicamento não está fazendo efeito, mas a satisfação da pessoa foi muito boa. Por quê? Porque o médico foi simpático, a atendente foi simpática, tá? Foi todo mundo muito simpático. Então, é uma das coisas que muitas vezes que atrapalha a satisfação do usuário é justamente isso. Porque às vezes a pessoa ela coloca esses critérios subjetivos, tá? A empatia, uma pessoa ser simpática, ser agradável, ser cordial, ser amável. Então, ela coloca acima da competência profissional. Então, muitas vezes, não importa que o problema dela não resolveu, mas a pessoa foi simpática, foi agradável com ela. Tá? Se vocês pegarem artigos que falam sobre isso, tem muitos artigos que eles mencionam isso daí. Ah, o médico não foi muito bom, não resolveu muito o meu problema, mas ele é tão simpático, ele me deu atenção, ele ficou conversando comigo, ele deixou que eu falasse tudo que eu queria, né? Deixou eu perguntar tudo que eu queria, mas e aí? Não resolveu o problema. Né? Então, a satisfação, na verdade, ela é o conjunto do aspecto objetivo e subjetivo. Mas muitas vezes a pessoa coloca, em primeiro lugar, esses aspectos subjetivos. Quais são as críticas, né, relacionadas a essa parte da satisfação do usuário? Eu tenho que tomar cuidado quando eu falo que um serviço de saúde tem qualidade, quando eu fiz uma avaliação apenas do usuário. Por quê? Porque às vezes acontece exatamente isso que a gente falou. A pessoa, para suprir aquele lado, né, a falta do conhecimento técnico, ela é muito simpática, ela é muito agradável, e aí o que acontece? Ela tenta suprir uma coisa pela outra, só que o lado, né, essa competência profissional falta. Só que ela tenta suprimir por essa gentileza, né, por essa empatia. É bom, só que na verdade eu preciso juntar os dois, né? Eu preciso ser uma pessoa competente, mas eu preciso também ser uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, uma pessoa que dá atenção para uma outra pessoa. Principalmente porque a gente está trabalhando com pessoas, né? A gente está trabalhando com serviços de saúde. Então, essa parte aqui a gente tem que ver, porque esse critério, né, esse aspecto subjetivo, ele fala muito alto para as pessoas. E a gente precisa perceber isso daí também, tá? Até que ponto que é confiável ou até que ponto que a pessoa ficou, vamos supor, né, iludida do jeito que ela foi tratada. E, na verdade, eu preciso olhar o combo, né? Não só uma parte, mas eu tenho que olhar a competência profissional também.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a satisfação dos profissionais. Tá? Por que, que a gente fala sobre a satisfação dos profissionais? Porque a satisfação do profissional ela vai interferir e muito na assistência que é dado ao paciente. Tá? Se a pessoa normalmente ela é satisfeita com aquilo que ela faz, por natureza, ela é uma pessoa mais simpática, ela é uma pessoa mais agradável. Se a pessoa não gosta daquilo que ela faz, qual é a tendência dela? Ela fica brava, ela fica emburrada, ela fazer as coisas por obrigação, né? Não porque ela tenha vontade, não porque ela gosta daquilo que ela está fazendo, mas ela faz porque ela tem que ganhar dinheiro, que ela tem que pagar as contas dela. Porque caso contrário, ela não teria vontade, tá? De estar fazendo isso daí. Então, a satisfação no trabalho também é uma outro aspecto, né? Que é muito complexo. Por quê? Porque depende, né, da interação do profissional com as características pessoais dele. Tem pessoa que já é mais alegre, tem pessoa que já é mais otimista, tem pessoa que já é fechada, tem pessoa que é mais calada, tem pessoa que é mais quieta, tá? Então, tudo isso vai depender também da característica pessoal da pessoa. Vai depender dos valores que a pessoa tem. Ah, não, eu tenho que tratar bem as pessoas, né? Do jeito que eu trato as pessoas, é o jeito que vão me tratar. Ou, né, tipo assim, eu tô tratando bem as pessoas, é uma sementinha que eu tô plantando, né? Logo, logo eu vou ver o fruto dessa sementinha que eu tô plantando, né? E tem pessoas que já olham e falam assim, não, eu tô aqui para fazer meu serviço, eu não preciso ficar dando sorriso, eu não preciso ser simpático, eu não preciso ter empatia, nada. Eu tô aqui para atender, eu vou atender, pronto, acabou. E a gente vê muito disso, né? A gente vê bastante disso, seja em farmácia, seja em hospitais. Quem está trabalhando aí na área da saúde pode até falar um pouquinho sobre isso. Né? Tem pessoas que você olha e você fala assim, gente, essa pessoa nasceu para ser enfermeira, nasceu para ser técnica, né? Ela devia fazer um curso de enfermagem, porque ela é muito boa nisso que ela faz. Em compensação, você olha para outra pessoa e fala assim, gente, essa pessoa não devia estar trabalhando na área da saúde nunca. Ela não tem jeito para lidar com as pessoas. Como que ela está trabalhando na área de saúde? Né? Então, a gente consegue perceber isso daí. Aí depende também do profissional com as expectativas que ele tem, né? Com o ambiente, com a empresa. Às vezes a pessoa ela tá lá simplesmente para ganhar o salário dela, para ela conseguir pagar as contas no final do mês. E às vezes ela tá lá naquele trabalho, mas ela quer crescer lá dentro, né? Ela vai se projetando, eu tô fazendo isso, mas eu quero depois, eu quero subir aqui na empresa, eu quero fazer alguma outra coisa diferente, né? A pessoa vai sonhando, ela vai imaginando, ela vai pensando onde que ela pode chegar. Então, essa qualidade, ela vai ser observada, né? Essas características todas que a gente falou, vai ser observada no ambiente de trabalho. Vai ser mostrada no desempenho dessa pessoa, na produtividade, na pontualidade, no absenteísmo. O que que é isso? É a pessoa não faltar. Sabe aquela pessoa que falta muito? Né? Nossa, quando eu trabalhava no hospital, tinha uma menina que ela faltava, mas toda semana ela faltava. Chegava final de semana, você colocava ela na escala, mas você nunca podia contar com ela. Ela faltava todo final de semana. Tá? E depois ela começou a vir com atestado médico com depressão. Né? No fim, a menina ficou afastada não sei quanto tempo lá por depressão. E as meninas ficavam loucas da vida que trabalhava junto. Porque às vezes, né, saía e ia na hora do almoço em algum lugar, ela estava no supermercado, ela estava andando no centro, andando no shopping, sabe? Tudo de boa, conversando com a filha, dando risada com a filha. E na hora de passar pelo médico, era depressão. Tá? Então, uma profissional assim, né, adianta voltar para o ambiente de trabalho? Se voltar para o ambiente do trabalho, não vai dar certo, né? Você já sabe que não vai dar certo. Por quê? Porque ela não está feliz naquilo que ela faz. Né? É culpa dela? Não é. Às vezes não é culpa dela. Pode ser que seja até.
mas muitas vezes não é nem culpa dela. Por quê? Porque ela não está se adaptando ao trabalho, né? Ela não gostou. Então, quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? Procurar alguma coisa que a gente gosta, né? Que a gente se identifica, né? Por quê? Porque daí a gente vai ter satisfação profissional, a gente vai gostar daquilo que a gente está fazendo e a gente vai conseguir oferecer um serviço de qualidade para outra pessoa também. Para falar um pouquinho sobre a dimensão, né, da satisfação profissional, a gente olha, são vários aspectos aqui que influenciam nesse processo. Primeiro, o trabalho, tá? Que foi aquilo que a gente falou. É a pessoa tá gostando daquilo que ela faz, tá? Ela gosta, ela se identifica com aquilo. Tem pessoas que olham e falam assim, gente, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de fazer isso, né? Eu não consigo fazer outra coisa. Eu gosto disso daqui. Aí, com certeza, se a pessoa ela tá satisfeita, ela vai passar essa satisfação, essa alegria para outras pessoas. Salário, tá? Salário, gente, é uma coisa que é complicada até da gente falar, tá? Por quê? Porque às vezes a gente começa a trabalhar, todo mundo precisa do salário para pagar as contas. Só que se a gente for pensar mesmo, ninguém tá nunca satisfeito com aquilo que ganha. Ah, eu tive uma promoção hoje eu recebi, aumentou meu salário em, sei lá, R$ 600. Nossa, que alegria, né? Eu tenho R$ 600 a mais para gastar. Nossa, que legal, vou comprar um monte de coisa, eu vou pagar minha dívida, um pouco de dívida que está atrasada, vou guardar esse dinheiro no banco, vou, né, vou aplicar esse dinheiro em alguma coisa, né? Então você começa a fazer mil e um planos com esses R$ 600 que você ganhou a mais esse mês. Daqui a pouco, o que vai acontecer daqui 3 meses? Você nem lembra mais que você teve esse aumento, porque esse aumento já incorporou no teu salário, você já está gastando ele de novo, tá? Então, você nem lembra mais. Então, a gente não pode. É um fator que chama muito atenção, né? O salário. Mas é um fator que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode, né, ficar só satisfeito pensando no salário. Por quê? Porque esse dinheiro acaba se incorporando no nosso dia a dia e quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. Tá? Então, nossa, teve aumento de R$ 200, você vai gastar os R$ 200. Daqui 2 meses você nem vai lembrar. Ah, eu tive um aumento de R$ 50, você vai gastar os R$ 50. Tá? Então, independente do quanto que seja, você vai ser incorporado e você vai acabar gastando. Mas a princípio, principalmente quando você entra no trabalho, esse salário ele é um aspecto muito forte, né? Ele é um aspecto que você olha e fala, nossa, gente, que delícia, né? Poxa, olha que maravilha, né? Principalmente quando vem o primeiro olerite, né? O primeiro salário que está depositado lá na tua conta. Um outro aspecto é progressão ou promoção. Esse aspecto da promoção, ele é interessante. Por quê? Porque fica na cabeça da pessoa, olha, eu fui promovida. Eles estão gostando do meu trabalho, por isso eu fui promovida. Olha que legal que foi isso daqui, né? Teve um elogio, né? A pessoa se sentiu valorizada. Olha que joia, olha que legal, gente. Eles estão gostando, eles me elogiaram, né? Meu trabalho está sendo bem, né? Estou executando bem meu trabalho. Então, tudo isso são coisas também que jogam a pessoa lá para cima, né? Os benefícios, né? Um vale alimentação, uma cesta básica, uma, um convênio médico, tá? Tudo isso é legal, né? Esses benefícios aí, eles chamam muita atenção das pessoas também. Por quê? Porque é algo que está sendo agregado ao salário. A chefia, se você tem uma chefia que é legal, uma chefia que é simpática, que é compreensiva, a tendência da pessoa estar satisfeita com aquilo que ela está fazendo é muito maior, tá? É muito grande essa tendência da pessoa gostar cada vez mais do que ela está fazendo. Em contrapartida, se você tem uma chefia, né, que é chata, que é autoritária, que manda,
né? Que sempre quer que você faça mais, 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 que nunca nada tá bom, qual é a tendência? A tendência é você ficar desgostoso do trabalho, tá? Então a chefia influencia muito. Outra coisa que influencia são os colegas de trabalho. Nossa, gente, isso daí é triste, né? Às vezes você tá num local que tem muita fofoca, é só confusão, uma pessoa falando da outra. Você tem vontade de levantar cedo e ir pro trabalho? Às vezes não dá aquela vontade, né? Você fala assim, nossa, a gente vai ter que levantar cedo, vou ter que ir lá, olhar para aquele chefe chato, aquele pessoal que trabalha lá, que é tudo insuportável, que é uma fofoca, que um fala mal do outro. Nossa, eu não aguento, eu não vou voltar para aquele lugar. Né? Então, que ânimo que você tem para voltar? Né? Quando a chefia é legal, quando a chefia é simpática, quando as pessoas que trabalham com você são simpáticos, né? É gostoso estar junto, você tem uma boa convivência, tem uma boa conversa, as pessoas se entendem, se ajudam, é diferente. Você tem prazer de trabalhar. Você fala, nossa, que legal, aí você sai, você vê alguma coisa, olha, fulano adora xícara, né? Tem uma coleção de xícara. Ó, eu vou levar essa daqui para ele porque tá legal, olha, eu gostei, tá bonita. Sabe? Aí você tem prazer para fazer as coisas, né? É completamente diferente. Uma coisa que influencia também são as condições de trabalho, né? Quais são as condições que você tem para você trabalhar? Você tem uma boa condição de trabalho, né? Você trabalha num lugar muito quente, num lugar úmido, você trabalha num local apertado, né? Você não tem nem sala, você não tem nenhuma mesa, você tem que ficar de pé atendendo, né? Você não consegue, né? Você tem 10 minutos para você sair, para você almoçar. Então, tudo isso influencia também. Nossa, eu tô morrendo de sede, não posso nem sair beber uma água, gente. Eu não tenho tempo nem de fazer um xixi, né? Então, quais são as condições de trabalho? Acaba sendo uma condição precária. Ou então, não, nossa, eu trabalho num lugar bonito, né? O prédio é bonito, é gostoso, né? Eu tenho meu horário de almoço, tenho meu horário de janta, posso fazer um intervalo lá de 15, 20 minutos, né? Saio um pouquinho para descansar, fico muito tempo no computador, faço um exercício pro braço, levanto, né? Então, você tem condições, é um local que te dá condições. E a organização, né? A organização do espaço, a organização do próprio funcionamento, né, do trabalho, tá? Tudo isso influencia, tá? Em todo esse processo aqui da organização, né? Isso tudo influencia a pessoa querer voltar para o trabalho ou não. E a insatisfação no trabalho, né? A insatisfação no trabalho, você olha, você tem aquele sentimento de obrigação, né? Você não quer levantar cedo, você não quer ir trabalhar, só que você tem obrigação, você tem que ir trabalhar, né? Não porque você queira, mas porque você é obrigado. Você desconhece a importância daquilo que você faz. Né? Nossa, qualquer pessoa faria isso, né? Qualquer pessoa poderia estar fazendo aquilo que eu faço. Tá? Desqualificação profissional. Ou então, aquele trabalho que você faz é importante, só que você não está preparado para fazer aquilo. Você não tem a qualificação, você não foi treinado para fazer aquilo. O salário que não é legal, né? É uma empresa que muitas vezes não trabalha com promoção, né? Não promove as pessoas, não faz o reconhecimento profissional das pessoas. As condições, o tipo de trabalho também não é legal. Aquele ambiente de trabalho muitas vezes é pesado, né? Com colegas, com muita fofoca. O gerenciamento também não ajuda, a própria instituição não ajuda, né? E além de tudo, tem a personalidade da pessoa e o valor que aquela própria pessoa atribui àquele trabalho dela. Se você para e pensa, não, meu trabalho é importante, eu faço a diferença aqui. Então, você vai ser um profissional que vai estar satisfeito e você vai todo dia levantar com vontade, vai trabalhar e vai dar o melhor de si. Né? Diferente do que uma pessoa que olha e fala, nossa, mas tem que levantar, vou ter que ir lá de novo, gente. Mas ai, que coisa chata, que coisa cansativa, fazer aquele trabalho chato, né? Então,
depende muito da pessoa também, né, do que ela se identifica ou não. Então, os serviços de saúde, eles dependem do profissional, da experiência que aquele profissional tem e do seu compromisso com a organização, com os usuários e com as atividades que aquela pessoa desenvolve. Então, quando você vai trabalhar em qualquer serviço de saúde, seja uma farmácia, seja uma drogaria, seja um hospital, né, a gente vai trabalhar com atendimento ao público, né? Ou pode ser um público interno, público externo. Por exemplo, na manipulação, eu vou ter um público, né? Mas eu trabalho no laboratório de manipulação. Eu não vou ter contato com o público externo, com os clientes que vêm que mandam fazer a fórmula. Eu vou ter contato com quem? Com os outros manipuladores, com pessoas que trabalham em outros laboratórios, tá? Numa farmácia hospitalar, eu vou ter contato com quem? Com o pessoal da enfermagem. Né? Então, esse é o meu público. Então, quando a gente está bem, quando a gente gosta, né, a gente vai tratar bem essas pessoas e a gente vai realizar as atividades com prazer, né? E, consequentemente, o usuário vai olhar o serviço e vai falar: nossa, gente, olha que delícia essa pessoa, ela gosta do que ela faz. Olha como ela é simpática, uma pessoa agradável, uma pessoa que é bom estar junto dela. Né? Por quê? Porque ela gosta daquilo que ela faz. É simples, né? Quando a pessoa gosta, ela se identifica com aquilo, ela sente prazer. Então, a satisfação dos profissionais, todo serviço de saúde, ele tem que fazer essa verificação. Ele tem que ver se o profissional está satisfeito com aquilo que ele está fazendo ou não. Por quê? Porque isso vai interferir bastante com a qualidade do serviço. Então, eu preciso olhar qual a necessidade, qual a expectativa daquele profissional, qual é a visão que ele tem do trabalho, qual é a visão que ele tem dos colegas, né, das pessoas que trabalham junto com ele, qual é a visão que ele tem daqueles usuários do serviço. Então, por isso que é importante, eu preciso ter a visão dos dois, né, para eu conseguir avaliar a qualidade do serviço, ver se aquele serviço tem qualidade ou ele não tem qualidade, se aquele serviço é um serviço, né, o que eu posso fazer para melhorar aquele serviço. Por exemplo, um processo de acreditação, né, numa drogaria, num hospital. Então, eu preciso olhar o quê? Eu preciso ver a função. Normalmente, o que a gente olha? É uma pessoa de fora que olha o que está fazendo e fala o que tem que melhorar, né? Dá certo isso? Dá certo, tá? Não vou falar que não dá certo. Dá certo. Tem muitos hospitais aí com padrão ouro que funciona muito bem fazendo isso. Mas eu preciso olhar também o profissional. Às vezes, eu tenho que mudar aquele profissional de setor que ele está trabalhando. Às vezes ele está trabalhando na farmácia, ele fica mal-humorado, porque ele não gosta de ficar no setor fechado. Se eu colocar essa pessoa lá na recepção, lá do pronto atendimento, essa pessoa vai amar, porque ela gosta junto de pessoas, ela gosta de estar com gente, então ela vai desenvolver o trabalho dela melhor, né? Então, sempre preciso ver isso, eu preciso ver o usuário, o que ele acha daquele serviço, e eu preciso olhar também o profissional. Né? Como que o profissional enxerga aquele trabalho que ele está fazendo, tá? Ele consegue ver o que precisa ser mudado, o que não está funcionando direito, né? O que está funcionando direito e o que não está funcionando direito. Ele consegue ter essa visão e ele consegue mudar, né, essa visão. Ou então ele sabe falar, olha, isso daqui não está funcionando direito, por quê? Porque ó, tem uma pessoa que trabalha aqui que não é legal. É essa pessoa que tumultua o ambiente. E às vezes tem isso, né? Às vezes tem sempre alguma pessoa que tumultua o ambiente, que não deixa o trabalho funcionar bonitinho, por quê? Por causa de fofoca, por causa de intriga, porque é uma pessoa que acha que sabe de tudo, né? Que é uma pessoa que é a expert, né? Muitas vezes ela é mais velha no trabalho, então ela se acha a chefe lá dentro. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, né? E observar tudo isso, porque às vezes é pouca coisa que a gente precisa mudar para que o trabalho tenha qualidade.
E se o profissional é satisfeito, com certeza ele vai ter um bom relacionamento com os usuários, tá? Esse bom relacionamento, ele é muito bom, ele vai trazer um efeito positivo para o tratamento. Por quê? Porque essa empatia, esse cuidado, essa atenção, tá? Essa simpatia, tudo vai fazer muito bem para o usuário. Só que, foi aquilo que a gente já falou, eu não posso compensar falhas no cuidado técnico, eu não posso compensar falhas na falta de capacitação, tá? Com esse bom relacionamento. Na verdade, eu preciso ter os dois. Eu preciso ter o bom relacionamento, mas eu preciso ter essa competência técnica também, tá? Sem esse conjunto, eu não consigo ter um serviço de saúde de qualidade. Eu preciso ter competência técnica e eu preciso ter um bom relacionamento, tá? Empatia, simpatia, você precisa ser uma pessoa acessível, uma pessoa amigável, tá? E ter a competência, saber resolver o problema, saber o que vai ser feito. Para finalizar, tem uma atividade, né? Conceitue qualidade, o que você entende por qualidade nos serviços de saúde, né? Para você, um serviço de saúde para ter qualidade, o que ele precisa? Na sua opinião, o que deve ser observado na avaliação da qualidade em serviços de saúde? Tá? Quais são os itens que são necessários para ter qualidade? Profissional competente? Que mais? O bom relacionamento entre as pessoas, né? Um prédio, né? Uma estrutura boa para atendimento, enfim, vai a critério de vocês aí. Qual a importância da satisfação dos profissionais na qualidade do serviço de saúde? Descreva um serviço de saúde com qualidade. Aqui pode ser alguma coisa que você já tenha visto, em algum local que você já foi, que você achou muito bom, ou pode ser alguma coisa que está na sua cabeça. Olha, se eu trabalhasse numa farmácia, alguma coisa, eu atenderia desse jeito, eu faria isso, né? Eu mudaria algumas coisas, eu faria isso daqui, daí fica a critério de vocês. E como profissional da saúde, o que você faria para deixar os seus clientes ou seus pacientes satisfeitos? Então aqui a gente já começa a pensar, né? Como profissional da saúde, e aí? Né? Qual a diferença que você vai ter no mercado de trabalho? O que você vai fazer diferente?